Vamos mergulhar hoje num sistema que promete, sabe, destravar um novo nível de expressão na música. A ideia é explorar essa relação superpoderosa que existe entre a nossa mente e o ritmo. Para começar, vamos pensar numa coisa que, olha, muito músico sente. Depois de anos de estudo, horas e horas de prática, por que parece que a gente bate numa parede invisível? Uma barreira que simplesmente não deixa a gente dar o próximo passo na evolução musical. De onde será que vem essa sensação de estar preso? E essa sensação se manifesta de um jeito bem nítido, né? A gente estuda muito, mas não sente que está evoluindo de verdade. Pratica escalas, arpejos, aquele repertório todo. Mas aí na hora de criar, de botar pra fora, parece que as ideias travam, não fluem. A música acaba virando só uma execução de coisa decorada e não a expressão de um pensamento que tá rolando ali, na hora. Ok, mas e se a gente pensar de frente? Aqui que tá a virada de chave. E se o problema não for a falta de prática, mas a própria teoria, a base de tudo? E se a teoria musical que a gente aprende, a tradicional, estiver, na verdade, deixando de lado uma peça fundamental para a gente conseguir ter uma verdadeira conversa musical? Pois é, para preencher exatamente essa lacuna que surge esta obra, o Dicionário de Ritmo. Ele é apresentado como o primeiríssimo sistema desse tipo no mundo todo. A proposta dele é ir direto nesse bloqueio que impede o músico de acessar o que está na própria mente. A ideia central aqui é poderosa. O sistema diz o seguinte: o ritmo não é só mais uma parte da música. Ele é a base de tudo. É como se fosse o sistema operacional da nossa mente, sabe? Então entender esse mapa é o que vai virar a chave para destravar a musicalidade de vez. E olha só, isso não é só uma teoria, uma ideia no papel, não mesmo. Esse sistema foi analisado, foi validado por um dos grandes mestres da música. Isso, claro, dá um peso enorme para essa abordagem tão inovadora. E a validação está aqui. Nas palavras do grande Paulo Bellinati, nunca a música e a matemática foram apresentadas como artes tão próximas. Essa obra vai aonde nenhum método de teoria musical jamais chegou. Pensa no peso disso. Essa citação é um verdadeiro divisor de águas. Não é só um elogio, é uma afirmação de que essa obra é um ponto de virada na literatura musical do mundo. Essa tabela deixa a diferença bem clara. De um lado, a teoria tradicional, sempre focada nas notas, na harmonia, ela nos treina para quê? Para executar um repertório. Do outro lado, a gente tem o sistema do dicionário de ritmo. Aqui o foco é outro. O ritmo é a origem de tudo. A ideia é mapear a mente rítmica para desenvolver ferramentas para uma conversação musical de verdade. Na prática, a gente deixa de ser só um intérprete e passa a ser um criador consciente. Então, o que torna esse sistema tão especial, tão único? Bem, primeiro, ele é o primeiro no mundo a fazer essa conexão direta entre o ritmo e a mente. Segundo, ele apresenta figuras rítmicas que, olha, simplesmente não existem na teoria tradicional. E por quê? Porque elas representam combinações de pensamento que nunca tinham sido decodificadas antes. O resultado disso tudo é desenvolver a capacidade de pensar com música em tempo real, transformando o músico de um executor para um conversador. E como é essa jornada de expressão musical? Basicamente, tem dois grandes estágios. O primeiro é a execução. É o quê? Tocar o que foi aprendido. Qualquer um, até uma criança, executa. Mas o segundo estágio, que é muito mais fundo, é a conversação. É a capacidade de criar sons que saem direto da mente, sabe? Com domínio, com conceito, com intenção. E o objetivo final de toda essa jornada é alcançar o que a gente pode chamar de consciência rítmica. E isso não é só tocar no tempo certo, não, é muito mais. É ter uma compreensão, intuitiva, profunda da estrutura do ritmo. É o que permite que as ideias musicais finalmente fluam sem barreira nenhuma. E isso nos leva de volta àquela frase do Paulo Bellinati, né? Com essa consciência, a música deixa de ser só arte e inspiração e começa a ter a clareza, a precisão da matemática. A fluidez musical vira algo que dá para entender, que dá para estruturar e, o mais importante, que dá para dominar. Para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. E se essa fluência musical, essa capacidade de se expressar livremente com um instrumento, não for um dom, algo místico? E se for, na verdade, uma equação que está ali, esperando para ser resolvida? Uma equação rítmica que, quando a gente finalmente entende, abre todas as portas do nosso potencial criativo.